Olá, meus amores, boa tarde. O nosso OnLive já está no ar. Sejam bem-vindos a esta segunda-feira. Quem está entrando agora aí, não esqueça de acessar ali o aviãozinho e mandar um convite para os seus amigos para estarem também participando dessa entrevista maravilhosa. Nesse final de semana eu conversei com muita gente pelas minhas redes sociais e no meio desse bate-papo todo, né, dessa conversa, uma coisa que me chamou muito a atenção é como as pessoas, né, que lidam, que têm depressão, estão lidando neste momento com a doença. É um assunto que a gente tem que trazer à tona, é um assunto que chega de esconder debaixo do tapete, chega de nos fazermos de fortes o tempo inteiro. Eu acho que nós precisamos mais do que nunca mostrarmos a nossa vulnerabilidade, mostrarmos que lutamos todo dia para estarmos fortes perante as nossas dificuldades. Então, se você quer saber um pouco mais, entender um pouco mais e também conhecer essas técnicas que nós vamos estar conversando com esse profissional que eu vou trazer aqui, mande o aviãozinho aí para os seus amigos, para aquele amigo que você sabe que gostaria muito de entender um pouco mais sobre o assunto que é tão importante. Nós precisamos nesse momento dar as mãos uns para os outros e mais do que nunca confiarmos uns nos outros, né? Por isso que eu fui atrás de dados. A gente sabe aí que nem a segunda Organização Mundial da Saúde, em 2019, os números de pessoas com depressão chegaram a 322 milhões, né? Hoje, a depressão é considerada o mal do século. Boa tarde a todos que estão chegando agora neste momento. Por isso, falando, né, em depressão, a gente tem vários assuntos para estar trazendo à tona: ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de burnout e muitas outras. Mas hoje a gente vai estar falando de depressão. E por isso eu resolvi convidar um especialista em Master Training de PNL, que é a programação neurolinguística, para quem não conhece. Ele é hipnoterapeuta e coach. E ele tem aqui, se eu for ler todas as formações que ele tem, eu vou ficar aqui o dia inteiro, né, falando sobre isso, mas nós vamos dar as boas-vindas aí a Francesco Pellegata, italiano, que mora no Brasil. Vamos dar as boas-vindas ao Francesco. Um pouquinho da história dele, né? Já que ele é italiano e vive agora aqui no Brasil. Olá, Francesco. Boa tarde a todas, boa tarde, Annalise, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela disponibilidade. Eu sei que o seu trabalho também é super corrido, ainda mais nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Que a gente vem se adaptando. Como é que o que o italiano está fazendo aqui no Brasil? Bom, todo mundo me pergunta sempre isso. Bom, na verdade, é verdade, sou italiano, mas já morei em outros países, estudei nos Estados Unidos principalmente, mas Inglaterra e Austrália também. Abri a minha primeira empresa em 2013 na Itália, a segunda empresa de formação em 2014 na Inglaterra, mas em 2014 também casei aqui na Bahia com meu esposo, que é baiano. Ele morava já na Itália, mas nós conhecemos na Itália e casamos aqui. E então, daí, tudo foi casualidade, vamos dizer assim. As coisas foram fluindo, né? Como a gente fala. Exatamente. E, E, e conta pra gente aí um pouquinho de todos esses cursos, né? Nossa, eu falei aqui, se eu for começar a ler todo o seu currículo, eu ficaria aqui o dia inteiro, porque pelo seu profissionalismo, eu também quero saber aí do instituto que você tem em Salvador, né? Mas vamos abrir, eu acho que o OnLive, falando desse assunto que vem deixando a gente, como é que eu posso falar aí? Inquieto, né? é, Porque a depressão sempre foi colocada, deixada de lado. Quem sofre ou sofria com a depressão sempre
hostilizado, né? As pessoas sempre tratavam como se fosse uma frescura, como se fosse, ah, não, as pessoas tá só reclamando, mas a gente precisa realmente olhar para isso com carinho, né, Francesco? Exatamente. Bom, Annalise, eu preciso dizer a verdade. Na vida estudei diferentes abordagens. Estudei nos Estados Unidos psicologia, me graduei em psicologia, fiz mestrado, doutorado, e ao mesmo tempo eu estava estudando programação neurolinguística e hipnoterapia. Geralmente me considero um pouquinho a ovelha negra, seja do mundo da psicologia que do mundo da programação neurolinguística, porque eu sempre fico lá no meio, entre os dois mundos de autodesenvolvimento e de terapia tradicional. Mas, realmente, quando eu aprendi as teorias sobre a depressão, então, a versão acadêmica do estudo dessa doença do século realmente, porque para muitos anos foi considerada mais como uma frustração, como algo que a pessoa vem chorando, mas não é exatamente assim. Existem, como primeira coisa, diferentes tipologias de depressão. Não existe uma depressão. Eu sempre estou pesquisando, porque assim, a minha mãe tem depressão, ela se trata, né? Eu conheço outras pessoas que também fazem tratamentos, às vezes tentam fugir desse tratamento, e até eu quero depois estar perguntando sobre isso, se a depressão ela é química mesmo, né? Um efeito químico que existe. Eu queria que você falasse, mostrasse para a gente, que abrisse o jogo realmente sobre a depressão. Perfeito. Então, vamos dizer logo que primeiras duas grandes famílias de depressão são uma depressão biológica, no sentido que existe uma alteração, que pode ser de micro macronutrientes ou pode ser até hormonal, mas é sempre um equilíbrio biológico, pode ser também de neurotransmissores. Temos realmente muitos para sondar e muitos para pesquisar. Por isso, geralmente, quando uma pessoa chega com sintomas de depressão e acusando depressão, eu sempre indico uma passagem antes no médico para verificar que a depressão não seja uma depressão por motivações biológicas e químicas. Então, essa tipologia de depressão geralmente é aquela que vem mais tratada na medicina tradicional. Então, pode ser ou uma suplementação, nos casos geralmente mais leves, ou até drogas, remédios, que a pessoa realmente precisa para balançar o balanceamento das substâncias químicas que o cérebro precisa. Estou tentando deixar tudo mais simples possível. Então, não, mas é bom você falar, porque assim, a gente vai entrevistando ao longo do tempo, né, profissionais, tudo, e muitas vezes vai se abafando o assunto, né? As pessoas tendem a não falar, eu não quero falar que eu tenho depressão, eu não quero falar que eu sofro disso, né? Que nem eu sempre digo, eu tenho síndrome do pânico, né? Eu já tive uma crise muito forte lá em 2013 e hoje está equilibrada, né? Mas eu tenho. Não posso exatamente. dizer que... Exatamente. Todos nós precisamos, como primeira coisa, entender que a depressão é algo que pode acontecer para todos. Não existe uma garantia, não existe um tratamento de prevenção da depressão. Existe um estilo de vida que, com certeza, pode evitar a depressão. Por exemplo, o Carl Jung, pai da psicanálise, um dos maiores nomes da psicologia da história, para quem não conhece, ele sempre falava dos 4 níveis do ser humano: o plano físico, o plano mental, o plano emocional e o plano espiritual. Primeira coisa, qualquer doença, qualquer, que seja viral, que seja bacteriana, que seja psicológica ou psicossomática, qualquer doença, quando eu cuido de todos os 4 planos do meu ser, então, do meu plano físico, do meu plano mental, do meu plano emocional, do meu plano espiritual, com certeza a probabilidade de ter complicações e de ter dificuldade em sair da doença já são menores. Porque as nossas imunidades, por exemplo, têm uma resposta diferente ao estresse. Hoje é comprovado que existe uma conexão mente-corpo. Então, a nossa mente é conectada 100% com o nosso corpo. Mas, no caso específico da depressão, existe um pouquinho uma pegadinha, porque quando a pessoa começa a ter os primeiros sintomas, a primeira coisa que faz é ignorar o sintoma. Eu vou fingir que nada aconteceu.
A gente fala que é a negação, né? Eu não estou sentindo Exatamente. isso, não, daqui a pouco isso passa, amanhã já é outro dia. É só o dia que acordei assim hoje, tem mil desculpas. Uhum. E realmente, se você vai um pouquinho a pesquisar os trabalhos dos grandes da psicologia, como por exemplo, na teoria dos valores do Dr. Clare Graves, que foi um grande professor da New York University de psicologia. Infelizmente faleceu, que faz já um bom tempo, ele foi colega de Maslow, então precisamos ir um pouquinho lá atrás. E ele criou o modelo de mudança universal. Faço só esse exemplo porque eu gostaria de fazer realmente uma explicação da depressão para leigos. Hoje tem muito essa coisa de explicar simples o que é algo de complexo. Mas Isso. vamos ver somente rapidinho esse modelo de mudança universal. Todos nós passamos para um momento que podemos chamar de momento A, que é quando eu me sinto bem, a minha vida é fantástica, o meu trabalho é fantástico, o meu relacionamento é fantástico, é tudo perfeito. Depois tem sempre aquele pontinho B, que é quando começam aquelas pequenas dúvidas na minha cabeça. Sabe aquela vozinha que às vezes é chatinha e eu gostaria de apagar ela com qualquer jeito, mas começam suas dúvidas. Mas eu continuo na minha vida, continuo encontrando desculpas. Ah, não, é só um momento. Ah, não, vai passar. Depois existe um ponto que é o ponto C, que é a caída. Então, é quando eu realmente não prestei atenção à minha vozinha, e agora a vozinha virou gritante. Então, começo a não prestar mais atenção ao meu trabalho, a não dar mais atenção às pessoas que são mais próximas de mim. E começo a não ver uma saída desse túnel. Então, eu fico preso, achando que é tudo sem esperança. Depois existe um ponto D, que seria quando eu encontro novos recursos para sair dessa situação. E aí, o Graves, Dr. Graves, falava que eu vou em um ponto A linha. O que é ponto A linha? É um ponto que é sempre mais elevado do que o A. Então, eu cresci, eu sofri, mas esse sofrimento me ajudou a crescer. E em cada linha, há 2 linhas, há 3 linhas que eu vou ter na vida, vai ser sempre um crescimento. E quando eu olho uma doença terrível como a depressão, através dessa perspectiva, fica bem mais simples e bem mais automático entender que eu também tenho uma responsabilidade na minha reação ao tratamento. Que não é um comprimido que vai salvar a minha vida. Não é uma droga que vai modificar a minha capacidade de viver, de me expressar. Mas é como eu me trabalho. E realmente... O remédio ele pode até ajudar a te tirar, né, daquele momento, mas o que vai fazer você levantar realmente é as suas atitudes, né, perante isso que aconteceu. Exatamente, exatamente. Eu vou dizer a verdade, quando nunca conto essa história, na verdade conto a versão reduzida durante os meus cursos, mas eu conheci a programação linguística, eu sempre conto que fui no primeiro dia de faculdade, em Milão. Na época eu não estava estudando psicologia, estava estudando moda. Demorei poucos meses, depois fugi para a psicologia. Mas naquela época, realmente, eu não conto essa parte. Eu lembro, meu primeiro dia de aula foi dia 5 de outubro, que foi o mesmo dia que meu pai, que faleceu agora, 1 ano e meio atrás. Na época, eu tinha 18 anos, então, 14 anos atrás, oh meu Deus, passou rápido, e era dia 5 de outubro, era o dia que meu pai estava fazendo uma cirurgia para retirar um pulmão. Então, quando eu vi aquele professor da faculdade, que era também trainer de PNL, falar sobre PNL e hipnose, na época, para mim parecia a luz no final do túnel. E realmente foi difícil, porque 18 anos, não estava preparado, meu pai descobriram nele logo 5 cânceres, todos juntos. Então, para mim era, vou perder meu pai logo. Por minha sorte, ele conseguiu aguentar por um bom 10 anos. Mas, realmente, eu conheci o mundo do desenvolvimento humano que me salvou em evitar uma provável depressão. Porque, realmente, eu lembro desse primeiro dia de faculdade, mas não conto essa parte porque, realmente, às vezes ainda dói um pouquinho. Mas, por que a programação na linguística, como o autodesenvolvimento me ajudou, realmente na prática? Em ficar focado nos meus processos mentais.
Uma minha crítica, eu critico realmente, seja o mundo da psicologia que o mundo do desenvolvimento humano. Então, geralmente eu fico meio imparcial. Porque, às vezes, o mundo da psicologia, o mundo acadêmico, fica muito fechado sobre as novas tecnologias, novas metodologias que existem no mundo. E, ao mesmo tempo, às vezes, o mundo do desenvolvimento humano é meio ridículo. Me desculpem outros profissionais, mas não todos os profissionais são profissionais éticos, que estudaram, que realmente são preparados para fazer esse trabalho. Não quero dizer nada contra, mas quando uma pessoa que fazia o engenheiro vem me dizer que depois de uma semana de curso vai tratar uma depressão, para mim, realmente, o meu coração começa a bater, não mais com um ritmo bom, porque fico preocupado para os resultados das outras pessoas. Mas, realmente, o mundo da terapia tradicional e o mundo das terapias integrativas não são divididos. Eles podem trabalhar junto, podem ajudar muitas pessoas, e nessa época de pandemia, realmente, eu vou deixar uma dica às pessoas de abrir um pouquinho a mente. Porque com a mente fechada, ninguém resolve nada, realmente. Esse negócio de somente achar que a ciência está certa, né, e o autoconhecimento estão separados e unir tudo isso, né? Seria muito mais fácil, né, Francesco? Seria muito mais fácil porque quando você olha a depressão de um ponto de vista clínico, você começa a pesquisar as motivações, o porquê a depressão existe. Por que aconteceu, quais são os neurotransmitidores, quais são os hormônios que estão faltando. Essa é ciência, tudo bem, e precisa dessa parte, não estou dizendo de evitar o médico, de evitar o psicólogo, pelo amor de Deus, vá no médico, vá no psicólogo, se precisar, vai fazer consulta com psiquiatra, com endocrinologista, faça tudo o que é possível, pelo amor de Deus. Até porque precisa, muitas vezes, desse acompanhamento químico, né, que são os remédios que a gente sabe que precisam, né? Existem casos e casos. Exatamente. Então, quando a parte médica ou a parte psicológica é já cuidada por um profissional, por que você não investe um pouquinho de tempo em aprender como você pode evitar? Então, não o porquê da depressão, mas como você pode melhorar o seu pensamento. Como você pode ser no controle total do teu estado interno. No sentido, todos nós temos momentos de vida que são difíceis. Vamos dizer a verdade, é assim, eu quando cheguei aqui no Brasil, eu cheguei aqui porque a minha empresa na Itália, em Milão, e a minha empresa na Inglaterra, em Londres. E na época eu estava fazendo uma reunião em Milão de manhã, à tarde eu já estava em Londres, à noite eu voltava para Milão, recomeçava a reunião pela manhã, voltava para Londres, voltava para Milão, essa era a minha semana. Então, eu cheguei aqui no Brasil dizendo, eu quero um ano sabático, eu quero sair dessa coisa de trabalhar. Demorei um mês, depois voltei ao trabalho, mas tudo bem. Minha personalidade não foi tão certa. Mas... Não dá certo. A gente até tenta, né? Mas não consegue. Mas, realmente, eu percebi que eu não estava me fazendo feliz, não estava prestando atenção ao que eu precisava, eu prestava atenção à minha carreira, ao meu currículo, a quantas pessoas me falavam, você sempre... Sim, eu. É a minha felicidade. Então, assim, quem né, tá vendo a gente aqui, os nossos espectadores, e que sentem que tem sintomas, né, de depressão, qual o primeiro passo que a gente poderia falar da programação neurolinguística? Uma técnica, vamos começar pela primeira. Perfeito. O que você poderia sugerir para alguém que está com sintomas de depressão ou foi já diagnosticado com depressão, né? Poderia estar fazendo? Bom, eu vou explicar aquela que é mais simples de todas. Só porque, obviamente, em uma live eu gosto sempre de trazer muita simplicidade, porque não é ao vivo que podemos demonstrar com uma pessoa aqui do lado. Não, mas a gente mais para frente a gente vai fazer ao vivo, nem que a gente vai até Salvador. Até Salvador é tudo fácil aí. Você está em São Paulo, né?
Estou em São Paulo. São Paulo, então, ou eu vou para São Paulo, que Tá também bom, a gente é um marca tempão que assim não para viajo. acabar tudo isso, ou pelo menos quando começar a voltar um pouco mais, né, a ser como antes, a gente marca assim. Com Mas fala aí certeza. para a gente, conta uma técnica que a gente pode estar usando, ou até mesmo quem não tem depressão, mas que consegue ver no outro, que o outro precisa de ajuda, o que que pode estar fazendo? Eu vou dizer a coisa mais simples. Sempre foi a minha grande pergunta, como é possível que o mundo da psicologia não trabalhou sobre isso? Mas a simplicidade da programação na linguística, às vezes, é surpreendente, porque tem um resultado incrível. Por exemplo, em programação na linguística, nós trabalhamos muito com as nossas representações internas. O que são? São os nossos 5 sentidos, mas não para fora, mas por dentro. Então, se eu percebo a realidade através dos meus 5 sentidos, através da visão, através dos sons, das emoções, do tato, dos cheiros e do gosto, como eu crio novamente essa realidade na minha cabeça? Sempre através dos meus 5 sentidos, porque o ser humano sempre usa a mesma unidade de mesura. Então, eu crio imagem na minha cabeça. Absolutamente sim, não sou louco. Todos nós fazemos isso. Todos nós imaginamos, todos nós falamos por dentro. Então, a primeira coisa que eu indico para qualquer pessoa é prestar atenção no que acontece aqui. Nós vivemos uma vida prestando atenção no que acontece aqui fora. Mas lembra-se que você não vai ajudar ninguém se você não se ajuda antes. Você não vai ter sucesso se você não se amar antes. Essas são realidades, são bases. E, vamos dizer, uma pessoa que começa a ter os primeiros sintomas de depressão, como vai ter essa representação interna? Imagens provavelmente negativas, ou pelo menos pouco coloridas, na maioria dos casos. Ou aquele problemão que, na verdade, é só uma possibilidade, vira enorme. Uma vez eu estava falando com uma paciente no Estados Você Unidos. falando da visão distorcida, eu lembro que alguns anos atrás, alguns anos não, vamos dizer assim, 1 ano e meio, 1 ano, se a minha mãe estiver assistindo, eu acho que ela deve estar dando a descansadinha dela à tarde. Mas eu lembro que ela falava assim, ai, o dia tá tão cinza. Exatamente. Estava um sol maravilhoso, mas para ela estava cinza. Então foi ali que eu comecei a perceber. Daí tudo era negativo, tudo era para o lado negativo. E ela sempre foi uma pessoa muito positiva, né? Ela sempre foi de falar para os outros positivamente, mas naquele período ela estava só negativo, negativo, vendo o lado negativo. Então esses são sinais de que a gente pode ficar em alerta, que são momentos depressivos mesmo. Absolutamente. O primeiro sinal, na maioria dos casos, obviamente eu preciso dizer na maioria dos casos, porque senão seria uma generalização enorme. Mas na maioria dos casos é começar a focar só no negativo, só no que tem de pior, só no problema, só nas emoções que são negativas. Então, se em um dia acontece uma pequena coisa negativa, que todos os dias acontece, vamos dizer a verdade, uma pessoa que começa a entrar na depressão foca completamente, 100%, com a alma, DNA e tudo, nessa questão, nesse probleminha que vira um grande problema. Eu lembro de um meu paciente, eu estava nos Estados Unidos ainda, e ele tinha acabado com um casamento, coisa que acontece, pessoal. Casamento é isso, é às vezes ser junto, às vezes se separar. Mas quando eu perguntei, quando você pensa na tua ex-esposa, como é essa imagem? A ex-esposa dele era de 10 metros. Eu espero que a esposa dele não fosse de 10 metros, porque seria bastante complicado sair para um jantar. Mas a imaginação dele era criar uma imagem enorme, grande como uma parede. E realmente, quando eu perguntei para ele, desde quando a tua namorada é tão alta? Ele deu uma risada e realmente começou, às vezes eu gosto de usar a ironia para sair, ele começou realmente a perceber quantas coisas ele estava fazendo maiores do que são. É isso que acontece realmente com a depressão. É ver só exclusivamente o cinza.
É ver só exclusivamente aquela pessoa que você está sentindo falta o dia todo na tua frente. Mas vamos dizer a verdade, a maioria dos casais nem passam o dia todo juntos. Então, no dia a dia, você não passa 24 horas com a sua esposa ou com o seu esposo. Sim. E essa falta de estratégia para corrigir essas representações internas é exatamente o que falta na terapia tradicional. É ensinar as pessoas a dizer, ok, se é cinza, coloca cores. É você que pode escolher como a sua representação. É Você não está... a pessoa que está com sintomas olhar realmente para dentro, né, e se questionar. Seria isso, a programação neurolinguística? Eu estou assim nesse momento, mas eu quero estar diferente. Exatamente. Uma coisa que eu faço todos os dias, é quando começo a ser aquela pessoa que reclama de tudo. Acontece comigo também, sim, é normal. Acontece a primeira coisa errada, a segunda coisa errada, a terceira coisa errada, eu começo a reclamar. A primeira pergunta que me faço é o que eu não estou fazendo para ser feliz? Porque quando tudo dá errado, é porque eu parei de fazer algo, eu parei de focar em algo de positivo, eu parei de ser a pessoa que está controlando por aqui e deixei a vida tomar conta. É isso que acontece, infelizmente, na depressão. A coisa pior para sair de uma depressão é que a depressão é como um rio. Uma vez que você entra, ele só toma mais força, só piora, só piora. Então, é a pessoa também que deve fazer parte da terapia. Não é um comprimido que salva a vida. Não existe nenhuma doença psicológica ou comprimido milagroso. Não existe. Realmente, aqui estamos falando realmente de ciência, no sentido, ainda nunca foi encontrado um comprimido que funciona para todo mundo e para qualquer coisa. Então, provavelmente o único que encontraram é o placebo, porque é o único que é usado em todos os grupos de estudos. Mas, realmente, nós estamos no controle. Nós precisamos entender que o ser humano é algo de bem mais poderoso que uma vítima de uma vida. É muito mais que uma máquina que toma comprimido. É muito mais do que a biologia. Nós estamos completamente no controle da nossa vida. É isso que precisamos realmente aprender. E a PNL nos ensina exatamente isso. Entendi. E, doutor, uma coisa que eu vejo assim por mim, né? Eu lembro que na época que eu tive a crise mesmo de síndrome do pânico, eu não olhava para mim, eu achava tudo feio, eu me achava gorda, eu sentia dor no corpo inteiro, eu reclamava o tempo inteiro de dor, ai, dói aqui, dói ali, dói não sei aonde. E depois que eu fui diagnosticada, eu lembro que eu fui numa livraria e o primeiro livro que eu comprei, eu tenho ele guardado aqui, foi PNL para o dia a dia. Até então, eu não sabia, até então, como jornalista, sabia, né, de técnicas, mas nunca tinha me aprofundado. Depois desse livro, foram uns 10 livros sobre programação neurolinguística e eu acredito muito que a pessoa ela consegue se co-criar, né? Certeza. A partir do momento em que ela olha para ela, né? Exatamente. Na verdade, Annalise, porque eu sempre falo que qualquer terapia tradicional, que seja psicologia ou psiquiatria, deveria sempre estar junto ao mundo do desenvolvimento, é porque quando você só toma comprimidos ou só faz terapia, você sempre fica ainda mais sem poder. No sentido, quem vai te curar é o terapeuta, quem vai te curar é o comprimido. E você acha que você não precisa fazer nada na sua vida para melhorar. Essa abordagem, na minha opinião, é completamente errada. Eu sei que você é criticado de psicólogo e você é criticado de coach, mas faz parte. O canal aqui está aberto para isso, para você ter o seu espaço e poder expressar a sua forma de pensar e o que você aprendeu até hoje. Não foi por acaso que você estudou do jeito que estudou para poder falar, né? Exatamente, porque eu achei muito importante, por exemplo, estudar psicologia. Exatamente para fazer isso, para conseguir quebrar esse ódio que existe entre as profissões.
Depois, óbvio que não todos os profissionais são bons. Até aqui eu sei, mas realmente a falta, por exemplo, de regulamentação no mundo da programação neurolinguística, particularmente aqui no Brasil, eu preciso dizer a verdade, quando eu cheguei no Brasil, fiquei meio assustado da programação neurolinguística do nível aqui, porque é muito baixo. Realmente, em comparação à Europa e Estados Unidos, é meio... realmente, fiquei meio com medo. Existem jeitos para se garantir de fazer um bom percurso de PNL. Por exemplo, no mundo todo, existem 6 certificadoras de PNL internacionais, cada uma conectada com um grande pai da programação linguística. E essas 6 são uma garantia, porque se a pessoa que fez o percurso realmente é certificada internacionalmente para uma dessas, eu sei que a pessoa estudou com aquela linha. Mas aqui no Brasil, infelizmente, é o que aconteceu. Muitas pessoas se acordaram pela manhã e se auto-intitularam trainer. Não existe uma lei que proíbe, então eu faço. E o que acontece? Aí a programação neurolinguística perde todo o poder que poderia ter. Aí perde toda a credibilidade. Então, não é a PNL o problema. O problema são os profissionais poucos qualificados. Mas aí a responsabilidade é da pessoa que procura ler o currículo, pesquisar, ligue. Eu aprendi a ligar à Associação Internacional e perguntar informações sobre a pessoa. Eu quero ouvir o que ele fez, quanto ele estudou, quantos anos, quanto tempo. Porque, senão, nada faz sentido. Como eu tomo cuidado quando eu escolho o meu médico, eu tomo cuidado também quando eu escolho o meu profissional de desenvolvimento humano. É isso que é muito importante que as pessoas entendam. Eu lembro que eu comecei a procurar a terapia, né, procurar o autoconhecimento, e para mim foi assim a coisa mais preciosa do mundo. E o gostoso é você ver que você vai fazendo o seu caminho e as pessoas ao redor também vão acordando para isso, né? Vão tendo uma outra visão, a mente vai se abrindo, porque enquanto a gente ficar achando que a depressão, né, voltando para a depressão, achando que nós somos os sofredores, nós não temos forças, não, a gente tem força interna, só que a gente precisa ter bons profissionais que façam a gente seguir um caminho. Ó, é esse caminho que você pode seguir, com as ferramentas que eu vou te dar, mas o caminho é seu. Exatamente. Exatamente isso. É por isso que é tão importante. Imagina, se eu já estou dizendo que eu sou uma pessoa sem poderes, se eu já estou dizendo que eu sou vítima da vida, se eu já estou com a cabeça com um mindset, com uma impostação muito negativa, a terapia em si pode até piorar. Por quê? Porque me deixa ainda mais vítima. É o meu terapeuta que não foi bom, é o meu médico que não foi o melhor médico. Mas quando você começa a ajudar essas pessoas a ver o poder, a luz interior que existe, quanto o ser humano é incrível, é aqui que acontece o milagre. Eu realmente não cuido mais da psicologia, porque quando eu fazia terapia normal, obviamente precisei fazer para entrar no conselho nos Estados Unidos, é óbvio, mas realmente não me sentia útil. Eu não sentia aquela coisa que era ajudar realmente a pessoa. Quando eu uso técnicas de programação linguística e vejo o resultado na hora, eu sei que depois posso dar uma ajustadinha com a motivação que estava por trás e resolver tudo isso. Mas antes, eu preciso ter uma pessoa que colabore. Uma coisa que eu, infelizmente, já não sei quando começou essa quarentena aqui no Brasil, assim que cheguei de Portugal, eu estava em Portugal ministrando um curso. Cheguei realmente um dia antes que fechasse tudo. Então, fui sorte. E eu fiz uma live com uma pessoa aqui da Prefeitura de Salvador para falar sobre o que a Prefeitura estava fazendo. E a primeira coisa que eu falei é o que estava acontecendo na Itália. Na Itália, dobraram, na verdade, os casos de divórcios. Porque a quarentena obrigou as pessoas a viver junto. E, realmente, outro dia eu estava lendo que no Brasil aumentaram 270%. Então, a minha previsão, infelizmente, estava certa. Mas cuidado, que esse divórcio pode também não ser falta de amor.
pode não ser falta de bom relacionamento, mas pode ser o começo de uma depressão. Porque essa vida que mudou completamente, essa vida de ficar em casa obrigatória, de não poder ir mais para a festa, de não poder mais ir jantar com os amigos, para muitas pessoas está causando sintomas de depressão. Para muitos já existe a depressão. Então, não cuide só da sua saúde física, mas cuide também da sua saúde mental, porque sem a saúde física não existe saúde mental, mas sem saúde mental não existe saúde física. É verdade. E comece a pensar sobre isso. Se você está brigando em casa, procure um profissional antes de ir para o advogado. Todas as vezes é difícil dizer essa palavra para mim. Mas antes de divorciar, antes de tomar uma escolha tão importante, procure um profissional, porque com muita probabilidade o seu casamento está ótimo, é você que não está. E isso é uma coisa que eu achava muito importante, porque é um dado, um número que me preocupa bastante. Todo mundo está preocupado com a morte da Covid, entendo, eu também. Mas eu também estou muito preocupado com o nível de saúde mental da população mundial. Realmente é algo que me deixa meio preocupadinho. A gente vem assim, já vinha, né, de um sofrimento, as pessoas já vinham de um sofrimento no seu dia a dia, algumas já diagnosticadas com depressão, e daí começam a viver esse momento de isolamento social, apesar de que as pessoas que têm depressão já, automaticamente, elas já ficam mais isoladas, né? Só que agora ficou obrigatório. E normal. E normal. Então, como elas estão lidando com isso, né? Eu convido muito, assim, as pessoas que me seguem nas redes sociais, tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook, de vez em quando eu vou lá e escrevo uma frase sobre algum assunto. Nesse final de semana eu escrevi, ó, se você sofre de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, eu estou aqui também, compartilhe, né, isso com seus amigos, porque um vai dando força para o outro, né? A gente vai precisando dar abraços invisíveis, mas que cheguem com muito amor e carinho, que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas, né? Porque a gente sabe que a depressão, a primeira coisa que é a negação, é a gente achar assim, não, eu não tenho, eu não preciso falar isso com ninguém, esse sofrimento é meu, e isso continuar um dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco já é 15 dias, e você está realmente num processo depressivo e não sabe por quê. Exatamente. Eu outro dia vi uma postagem de algum psicólogo que me segue no Instagram, realmente não lembro quem foi, criticando um pouquinho essa coisa de bate-papo com um amigo, que não é terapia. É verdade, não é terapia, mas é o começo. Então, vamos ser sempre críticos em tudo. É verdade que o amigo não é um terapeuta. Tudo bem, até aqui eu sei. Mas, pelo menos, é importante se abrir. Se abra com o seu parceiro ou sua parceira, se abra com o seu amigo mais próximo, se abra com alguém que você confie, mas fale, pelo amor de Deus. Porque segurar tudo por dentro é bem pior. Aquelas representações internas, que, como se chamam na PNL, estávamos falando antes, como vão ficar se eu só fico por aqui e nunca escuto alguém que pode me ajudar a ver como a vida é mais colorida? Se eram cinza antes, vão só a piorar. Eu vou sempre ficar mais isolado, e tão isolado dentro de mim, que o meu corpo, infelizmente, pode virar uma prisão. E essa sensação de corpo-prisão é considerado um dos sintomas das depressões mais graves. Então, se você está sentindo isso, significa que realmente o ponto passou. Agora não é mais época de falar com ninguém. Agora é procurar profissionais, realmente. Fazer a primeira coisa, consulta médica, verificar a possibilidade de um acompanhamento psicológico e procurar qualquer técnica de autodesenvolvimento, porque eu falo de PNL, mas não são tão loucos de imaginar que a PNL é a única. Existe meditação, mindfulness, hipnose, auto-hipnose. Oração, né, doutor? Oração. Existem várias técnicas, né? Cada um vai pelo seu caminho, mas que pelo menos exista esse movimento, né? Da pessoa querer fazer esse movimento. Exatamente. Que é o mais importante, né? Sim, porque quando você
quando você não, mas quando qualquer pessoa está em um momento de depressão também leve, uma das coisas que acontece é parar de fazer. Então, a pessoa fica parada. Geralmente, eu percebo essa coisa muitas vezes quando o paciente chega no escritório e me fala que foi diagnosticado com depressão e que gostaria de uma ajuda. O que eu percebo é esse olhar quase vítreo, quase olhar no nada. Você nunca sabe se está te escutando ou está no mundo paralelo dele. E essa parte é muito importante, conhecer essa parte técnica que está por trás, porque esses pequenos detalhes vão ajudar o profissional. No meu caso, a minha sorte é ser seja psicólogo, não no Brasil, nos Estados Unidos, mas não deixo de ser, e profissional do autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, consigo misturar as duas coisas. Mas esses sinais são muito importantes. E é muito importante ajudar a pessoa a se perceber e começar a fazer algo, qualquer coisa que seja. Seja também ler um livro, como você contou antes. Porque o livro ajuda sim. Ajuda sempre, né? E me conta um pouquinho do Instituto. Bom, o Francesco Plegata Institute, na verdade, eu tenho 3 institutos, como eu falei, um na Itália, um na Inglaterra, um aqui no Brasil. Nasceu, na verdade, mais com a vontade do meu esposo de eu criar um instituto na versão brasileira, mas eu demorei um pouquinho, porque eu preferi conhecer o mercado. Então, para os primeiros 2 anos e meio, eu fiz parceria com outros institutos, eu me subministrava o curso, para depois criar a versão realmente adaptada ao Brasil, porque cada país tem uma mentalidade diferente e um mapa mental diferente. Então, precisei estudar um pouquinho. Eu criei esse instituto realmente com a ideia de trazer finalmente qualidade e de trazer aquela qualidade que foi passada para mim. No sentido que, na minha carreira, sempre percebi uma grande responsabilidade, que foi, entre aspas, eu procurei essa responsabilidade, mas outras pessoas também se divertiram a deixar nos meus ombros. No mundo, sou a única pessoa que estudou com todos os co-criadores e o grande exponente da PNL. Eu fui certificado para todos eles. Então, o que eu sinto por dentro é representar não uma escola, mas representar um pouquinho a história da programação linguística, a diferente corrente que tem no mundo da programação linguística. E essa responsabilidade sempre influenciou as minhas escolhas. Então, eu escolhi criar um instituto que ministre cursos com certificações internacionais, com todo o apoio de qualquer grande associação no mundo do desenvolvimento humano, e particularmente procurei também criar uma equipe. E, sendo um master trainer, que muitas pessoas provavelmente não sabem o que significa isso, quando é de verdade, porque aqui no Brasil muitas pessoas usam a palavra sem ser, não tem muitos master trainers reais aqui no Brasil, na verdade somos 2, então tem um em São Paulo e outro sou eu. E quando você chega no nível master trainer, é quando você pode também certificar outros instrutores, outros trainers. Então, eu escolhi 2 pessoas que realmente gosto muito do trabalho deles, porque trazeram outras informações nos meus cursos. Uma é a Tiana Magalhães, que cuida de Enneagrama, que é uma outra técnica de desenvolvimento humano fantástica, que ultimamente eu estou apaixonado. Realmente ficou a minha última obsessão. E o Thiago Sampaio, porque ele também é nutricionista. Então, gostava dessa ideia de cuidar dos 4 planos, como eu falei antes, de Carl Jung. Então, o equilíbrio, né? É o equilíbrio que exatamente. Precisa ter, né? A gente, no dia a dia, a gente vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas sempre deixa um desses 4 de lado. Exatamente. Exatamente. Muito engraçado isso. É normal. O Instituto fica em Salvador. Bom, o Instituto, a sede física é em Salvador. Estávamos no Salvador Shopping, que é o shopping principal da cidade, então sim, eu abri um Instituto de Desenvolvimento Humano em um shopping, meio louco. Agora saímos do shopping, não para a pandemia, era já tudo programado, mas porque ampliamos o espaço, então precisei comprar salas empresariais, porque o espaço não dava mais, graças a Deus, obviamente. E o Instituto foca realmente em oferecer cursos de desenvolvimento humano. Mas a minha ideia de oferecer curso é
não somente fazer um percurso com a pessoa, não é guiar a pessoa, mas ensinar para pessoas a técnica. Porque eu realmente não quero ter os meus clientes dependentes de mim. Eu quero que eles saibam fazer as mesmas coisas que eu faço, se não mais. Realmente, o propósito para qualquer Master Trainer, geralmente, é aquele de ter trainers que conseguem superar eles. Então, para mim, levar cursos de qualidade em um país não significa só fazer a estrelinha, não significa deixar feliz o meu ego, mas significa realmente impactar na sociedade de um lugar, impactar nos projetos sociais dessa cidade, demonstrar como a programação linguística, a hipnoterapia, a timeline therapy, que é uma outra técnica que eu amo particularmente, podem realmente mudar a vida das pessoas. E esse é o propósito do meu instituto. Realmente, o meu propósito é aquele de ver um dia, espero bem cedo, um Brasil com pessoas bem preparadas e que podem realmente ajudar e impactar nessa sociedade. Doutor, muito obrigada. Qual é o endereço aí? Como é que o pessoal pode entrar em contato com o Instituto, né? Para estar se informando melhor dos cursos? Eu já estou querendo fazer os meus, já estou querendo fazer um de Enneagrama e um de PNL. Enneagrama lançamos até a versão online. Olha que bom. Para o Instituto, bom, pode seguir a minha página no Instagram, que tem sempre aquele Linktree que te manda diretamente no meu site ou em qualquer material informativo. E pode ir diretamente no site, que é PNL, como Programação Neurolinguística, .expert. Então, fácil. Isso aí. Obrigada, então, doutor Francesco Pelegata, o italiano no nosso Brasil, trazendo esse tipo de informação de autoconhecimento, né? Fazendo com que as pessoas consigam, de alguma forma, expandir mais a consciência, né? A gente ficou durante tantos anos preso a tantas crenças limitantes. Quem sabe, eu acho que depois dessa pandemia aí, muita gente vai acordar diferente, né? Vamos orar que seja assim. Vamos, com certeza. E eu tenho certeza que mesmo aquelas que não acordaram, elas vão procurar ajuda, vão procurar saber mais, né? Porque o autoconhecimento ele tem começo, meio, mas nunca tem fim. Então Exatamente. A gente tem que estar aberto a isso. Gratidão, doutor. Eu Até que uma agradeço. próxima, quem sabe ao vivo, né? A gente possa estar se conhecendo. Tá? Um grande beijo e obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, obrigado a todas as pessoas que dedicaram um pouquinho de tempo para ficar conosco e bater esse papo. Muito obrigado novamente. Obrigadão. É isso aí, meus amores. Esse foi o Dr. Francesco Pelegata, tá? Doutor em PNL. Vocês que quiserem aí conhecer mais o trabalho dele, tá aqui embaixo, ó, na lista entrevista doutor @Francesco_Pelegata. Pelegata com 2 L's e 2 T's. Eu agradeço muito, muito mesmo o comparecimento de todos. Eu espero que a gente possa ter trazido respostas para algumas das dúvidas de vocês. Tá? O OnLive fica por aqui. Na quinta-feira a gente volta com mais entrevista e não deixe de acompanhar aí o nosso canal no YouTube. O programa Vem Pra Rua Gastronomia e Cultura, tá? Também agora no Twitter PGM Vem Pra Rua. Um beijo para vocês e até a próxima.